Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Borgo. Hoje nós vamos falar sobre como se destacar no mercado de trabalho. A gente tem aqui a Mila. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mila, nós somos fundadores da comunidade Publicidade ES. Estamos aqui com a Carol Fortunato, da Match Talent. Carol, já começa contando o que a Match Talent faz. Bom, prazer a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Então, a Match, ela é uma empresa de recrutamento e seleção unicamente exclusiva para profissionais da área de economia criativa. Então, a gente só atende essas áreas, né? Tanto de tecnologia quanto economia criativa. E a gente focou 100% nisso por uma necessidade, de fato, né? Do mercado, porque é muito difícil conseguir rantear e entender vagas técnicas do meio criativo, porque por algumas vezes é um pouco subjetivo, né? Então, muito subjetivo. Então é importante ter pessoas técnicas que entendem sobre o mercado, porque a gente é uma unidade de negócio de um grupo de comunicação. Então, a gente já vem dessa experiência de agência, de entender como que funcionam cada uma dessas áreas e também de tecnologia. Então, nada melhor do que unir todas essas coisas para procurar os melhores profissionais do mercado. Que bacana. Maravilhoso. A gente precisa. Precisamos muito. Não, e tem o grupo lá, um dos grupos da comunidade é o de vagas, e o grupo é super movimentado, está lotado, inclusive. E aí, queria até te ouvir, qual está sendo sua visão sobre o cenário atual das vagas, acho das vagas e dos profissionais, ou se você quiser começar falando das vagas, porque o pessoal comenta lá que tem vaga sim, tem vaga assado, vaga boa, cadê as vagas boas e tal. Qual está sendo sua visão nesse momento? Sempre uma polêmica, né, gente? Sempre tem dois pontos, assim como tudo na vida, não só no mercado de trabalho. Mas a gente tem dois pontos, assim, que são extremamente importantes. Que a gente vê um volume de vagas muito grandes, de fato, acontecendo no mercado, principalmente depois da pandemia, né? O que antes da pandemia era muito natural das empresas contratarem empresas de comunicação para executar 100% do trabalho. Com a pandemia foi acontecendo uma mudança, não só com a pandemia, mas com a transformação digital das empresas também, né? Então, houve essa necessidade de montar times internos. O que não era comum. Existia, obviamente, assim como sempre existiu, mas não era comum para todo tipo e porte de empresa. Então, com isso, a quantidade de vagas ela aumentou muito, porque essas vagas não são só para as empresas de publicidade, empresas criativas e por aí vai. Todo o mercado de trabalho está buscando ter um profissional interno. Mas, ao mesmo tempo que tem bastante vaga, tem um outro contraponto também, né? De pessoas que estão iniciando o mercado de trabalho. Acho que um sonho, quando todo mundo entra na faculdade, é assim, nossa, vou me formar, tá ganhando X, com aquele emprego tal. E quando a gente vai para a realidade, né, para a vida prática, não é 100% assim que acontece. Acontecem algumas exceções, obviamente, porque são pessoas que se destacam muito, pessoas que, né, realmente se entregam, aproveitam essa oportunidade, né, da universidade, de se conectar, de se colocar à prova por muitas vezes. E aí sim vai construindo, né, uma casca, uma maturidade, até profissional, obviamente, e com a idade acaba vindo a longo prazo. Não tem como a gente querer uma maturidade de um jovem de 20 anos, a mesma maturidade de um profissional que já está no mercado e que já vivenciou várias formas de trabalho, várias dinâmicas diferentes de trabalho. Mas, então, existe esse contraponto da pessoa acabar de se formar, acreditar que já vai ter essa vaga dos sonhos perfeita, né, ganhando X e que vai trabalhar de home office e por aí Todo vai. mundo quer a vaga do home office. Um ponto importante, assim, a primeira pergunta, assim, ninguém mais quer trabalhar alocado no lugar, ninguém quer mais presencial. E como você tem lidado, principalmente no nosso mercado criativo, com essas questões? Porque como que a gente estrutura um time bom, eficiente, sintonizado, e cada um na sua casa. E trabalhando totalmente desafio. remoto ou híbridos, assim, como que tem sido essa aceitação? Porque a pandemia mudou totalmente o eixo, né? Sim. Então... Ela mostrou que era possível. E também isso é muito positivo para muita coisa, porque você conseguiu quebrar barreiras de localização. Sim, exatamente. Mas algumas coisas precisam dessa equipe alocada. E como tem sido, né, recrutar gente para isso?
Difícil. É um desafio porque, assim, muitas das pessoas, e com essa experiência anterior de trabalhar de home office, tem pessoas que se adequam muito bem, que trabalham até melhor no home office do que se estivesse internamente dentro da empresa. Mas são vários fatores que contribuem para que isso, de fato, funcione bem. Primeiro que a empresa precisa ter uma boa organização e gestão de forma remota. Se não tem, é muito difícil de conseguir fazer esse controle, de estar perto. Processos bem definidos, eu acho que muda o jogo também. Também, com estrutura certeza. digital também para comportar tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, não é só sobre querer uma vaga assim, porque a gente vê muito, né, em grandes big techs, multinacionais, algo que é muito mais comum. E aí não dá pra gente comparar uma estrutura big com a base da sociedade, que são as empresas. Obviamente, tem empresas grandes, médias, pequenas, mas que é a maior quantidade, né? Não são essas. Então, não dá pra gente comparar isso, mas um ponto positivo dentro da nossa área foi exatamente essa, né? Que nossa área transcendeu a localização, né? Principalmente o Brasil é visto como um país super criativo, né? Detentores de grandes prêmios. Então, todo mundo, o mundo inteiro, de fato, tem olhos positivos para esses profissionais brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, né, minimamente, o que essas pessoas precisam ter quando olham para o mercado de trabalho, existe a possibilidade de trabalho remoto, quero trabalhar nos Estados Unidos, enfim, ganhar em euro. Mas muitas das vezes as pessoas nem inglês estão falando. Então, assim, existe uma preparação antes do que olhar só para uma vaga. Acredito que, assim, é óbvio que nós, enquanto pessoas, seres humanos, temos ambições de crescimento, né, profissional, vida e por aí vai. E é importante que a gente olhe para esse crescimento, para aquele objetivo principal e que vá construindo uma preparação para isso, né? É muito diferente do que o mercado de trabalho em São Paulo. Em São Paulo é natural. Inglês é o mínimo. Se não tiver, não vai nem entrar na vaga, entendeu? Agora aqui já é um pouco diferente. Então, é difícil a gente fazer determinadas comparações, até por cultura regional, né? De preparação. São Paulo é trabalho, é todo mundo que vai para lá focado, é 100% isso. Então, tá todo mundo se preparando muito para esse mercado de trabalho. Então, eu acredito que é muito importante a gente olhar o contexto, né, global, contexto nacional, mas principalmente o contexto regional também, para entender como são essas vagas, como que é a vaga local, nacional, fora, e como que eu, enquanto profissional, posso e preciso me preparar para alcançar esse meu objetivo. Então, é uma jornada. Não adianta a gente querer acreditar que vai sair, que vai conseguir vagas maravilhosas sem ter um mínimo de experiência ou de preparação para alcançar essas vagas, entendeu? Muito legal. E aí é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam se propor. O que eu quero para minha carreira? Eu quero para São Paulo? Exato. Às vezes a pessoa não quer. E o que eu quero aqui? Parece que as pessoas, elas precisam se preparar. Eu acho que esse é o caminho, assim. Sim. Se questionar o que eu imagino para minha trajetória. Eu quero ir para fora do Brasil, então. Gosto daqui, quero agência, não quero. Eu acho que quando a gente se propõe a traçar um caminho, começa a ter os porquês. E eu vejo que muitas pessoas estão perdidas nesse... A gente foi na FAES esses dias, e aí uma aluna até falaram que São Paulo é melhor e Rio e tal. E eu acho que é muito bom mesmo, é muito promissor. Mas eu fiquei pensando, será que é isso que você quer? E só quem vai experimenta que sabe como é. Eu morei durante 2 anos em São Paulo também. Eu não tenho vontade, por exemplo, de morar em São Paulo. Assim, gosto de ir pra passear e tal, mas eu chego lá... Eu fico assustada. São perfis e perfis, né? Como a gente falou, São Paulo tá todo mundo 100% focado em trabalho. Então, se a galera que tá achando, né, que vai pra lá pra curtir, porque tem mais coisas, óbvio, em todo lugar que você for, você vai curtir também, mas é 100% focado em trabalho e tá todo mundo com essa mesma energia. Então, tá cada vez mais as pessoas se preparando mais, se colocando mais à prova para, né, crescer dentro da empresa, se dedicando mais. Então, é um jogo diferente. Aqui no Espírito Santo a gente tem qualidade de vida, né? O pessoal reclama, que fala que trabalha muito, mas eles não sabem o que é trabalhar numa grande capital, né? Então, a gente trabalha de boa, frente pra praia, tempinho, você pega pra sair pra almoçar, você vê... natureza, tudo. Você pega um ônibus, você passa pela orla. E as pessoas não estão mais acostumadas, assim, se você trabalha 8 horas por dia, já é
o cúmulo para muita gente, né? Então, bom, assim, como que tem sido a recepção desses novos profissionais que chegam lá na MET? Assim, porque eu acho que não tem uma adequação, ou melhor, deixa eu formular a pergunta, porque eu acredito que está tendo uma disparidade do que é o mercado de trabalho de verdade e o que essa galera está esperando também, né? Sim, então, sim. Assim, o famoso expectativa e realidade. De expectativa, né? Exatamente. Isso é muito importante a gente falar, porque é exatamente isso, gente. Acredito, assim, que a gente fala do meio da publicidade, da comunicação, a gente vem da comunicação Sim. e as pessoas não se comunicam, né? Então, assim, é o principal. Você estuda o tempo todo, tá se comunicando, mas não tem essa transparência e clareza do que de fato quer, do que de fato almeja. E a gente vem de uma mudança geracional também, que as pessoas estão priorizando coisas diferentes, né? Fortíssima essa mudança, né? A nossa geração priorizou muito o fazer, o ser, Sim. né? De trabalhar, de construir algo. E essa geração vem... Não estou falando que existe certo e errado, são gerações diferentes. E essa geração vem para viver mais, se experienciar mais coisas, né? Se permitir mais. Que tem várias coisas positivas e negativas em ambas as gerações. Então, a gente deixou uma parte um pouco defasada Sim. da nossa vida, porque a gente se dedicou um pouco mais. Isso. Eles consertaram. Mas, ao mesmo tempo, também é importante entender que trabalho é trabalho, né? As empresas existem para executar tarefas, executar trabalhos. No final do dia, um projeto precisa ir para a rua, precisa acontecer. Então, não tem como a gente achar que vai ser 100%... Tudo legal o tempo todo. Exatamente. O trabalho dos sonhos é que vou acordar e vai ser super criativo, a gente vai fazer aquele brainstorm, toda a equipe junta. Tem momentos que acontecem. Eu conto ou vocês contam. Entendeu? Existe isso porque o ambiente criativo, ele pede essa conexão, ele pede essa troca. E até respondendo até uma pergunta anterior... eu ainda acredito que o presencial não bate o online, porque só no presencial que a gente consegue ter 100% de troca. Porque às vezes eu tô aqui num trabalho, você tá do meu lado fazendo um outro, mas foi uma troca, uma frase que a gente trocou ali que eu já absorvi, já conheci sobre uma outra coisa que eu não tinha e que no online a gente não faz assim. Tem os momentos de daily, de reunião, mas é muito mais objetivo. Então, essa troca física de conhecimento, eu acredito que ainda está muito presente no ambiente físico. Eu gosto dessa questão de não ser engessado, de você ter a possibilidade de trabalhar de casa ou chegar mais tarde por conta disso, de esse modelo mais flexível, não híbrido, nem híbrido. Assim, mas flexível mesmo, flexível né? mesmo, tipo, hoje eu não estou muito afim de ir para o escritório, eu fico de casa, está tudo bem. Então, só que esse 880 que eu acho que não encaixa no nosso mercado, assim. É legal para quando você está de um estado para outro país, beleza, mas a pessoa está tão pertinho, né? Eu acho que pode rolar essa troca, né? E faz falta, né? E eu acho que tem que ter uma maturidade, assim, de alinhamento e sintonia entre a equipe para estar distante e se conectar e estar sintonizado. Quando é uma equipe madura... Tá cada um na sua casa e, já tá fluindo ali. Quando não se conhecem, não teve o tempo de aproximação, é uma eterna frieza, porque não sintonizou. Pode funcionar, pode entregar e tal, mas é muito melhor quando já tem ali aquela coisa que aí a comunicação é mais curta. Precisa falar menos para que o outro entenda, porque ele já te conhece. E mercado criativo precisa de troca, né, Carol? Precisa quando a gente fala de criatividade, não tem jeito, né, gente? Ninguém cria nada sozinho. Óbvio que pode criar algo ali sozinho, mas que ele precisou se referenciar, ele precisou buscar conexões anteriores, que seja culturalmente ou que seja de trabalho, para conseguir executar aquilo no final. Então, quando a gente fala de trabalho criativo, não tem como não colocar a experiência de vida, cultural, referência, não existe trabalho criativo sem isso, né? É uma construção, né? É uma construção, exatamente. Queria fazer uma pergunta. Eu tenho notado que a taxa de turnover na área de comunicação, ela tem estado muito entre os mais jovens. E eu acho que tem um pouco a ver com essas expectativas deles de... aqui não tá tão legal, então vou procurar algo mais legal. Isso que a gente citou... a gente trocou ideia com os alunos e a gente falou, fiquem pelo menos um ano no lugar, e para eles foi uma surpresa e tal. Como vocês têm lidado com isso? É um desafio, né, que a gente está vivendo, mas com o desafio a gente vai aprendendo e se moldando também.
Então, como eu falei, né, a geração consertou várias coisas, então eles não deixam a situação ficar tão ruim a ponto de afetar fisicamente ou mentalmente eles para que eles tomem uma decisão. E isso é extremamente positivo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso tempo, né, para ter integração, para entender sobre o negócio, sobre o mercado. E quando você fala, né, e aí a gente vê isso na própria experiência. Fica um pouco tempo, a maioria tá assim, mas ainda existem vários que ficam bastante tempo. Mas o que é mais curioso é que alguns desses que a gente já passou assim, né, ao longo da nossa jornada, que experienciou dentro de vagas, né, de clientes nossos, a pessoa ficava pouquíssimo tempo, e com pouco tempo o motivador de saída era exatamente, não era o que eu estava imaginando, quero buscar algo mais, acredito que eu precise ou mereça receber mais e por aí vai. Mas quando você vai para o dia a dia, para a jornada de trabalho mesmo, você faz algumas perguntas básicas e a pessoa não sabe responder sobre a empresa. Então, assim, qual é o mercado onde a sua empresa... Você entende? Você estudou sobre o mercado? Isso é uma dica legal. Você estudou sobre o mercado? Você estudou sobre a empresa? Quem são os concorrentes? Não. É muito superficial tudo, né? É muito operacional. Preciso desenvolver uma identidade e eu vou fazer a identidade, vou pro designer e tô indo embora, sem entender o contexto, sem olhar para o lado e saber o que está acontecendo dentro do mercado. Não só no mercado do negócio onde a pessoa está trabalhando, mas o mercado como um todo, porque tudo influencia, né? Obras governamentais influenciam numa região aonde pode haver um empreendimento novo. Então, eu preciso entender, eu preciso estar antenado no que acontece no mundo para que isso contribua com a evolução e com a entrega do meu trabalho. Então, foi engraçado que há pouco tempo, acho que tem um mês mais ou menos, eu estava fazendo uma reunião com um grupo de jovens, assim, né, que trabalham em determinada empresa, são estagiários ainda, e aí eu fui fazendo algumas dessas perguntas. Onde vocês buscam, né, fonte para vocês entenderem e saberem do que está acontecendo? Falei, jornal não é tão comum mais, mas vocês acompanham pelo menos o digital ali, um Folha Vitória, para saber o que está acontecendo dentro do mercado e tal? Não. Vocês buscaram concorrentes do segmento da empresa que vocês trabalham? Não. E aí você vai se perguntando coisas assim, óbvias, pra gente já estar há muito tempo no mercado, é meio óbvio. E aí as pessoas não sabiam nada. E aí critica de não receber um briefing 100% redondo, ou de não ter um processo 100% claro. Enfim, óbvio, gente, que existem vagas e vagas, existem processos de trabalho em empresas que, né, entregam coisas diferentes, que o clima organizacional é diferente, que a expectativa é diferente, mas independente do outro lado, que é a empresa, a gente precisa ter um mínimo de preparação para se portar numa reunião de entrevista, né? Eu preciso minimamente conhecer sobre a empresa para eu ir fazer uma entrevista com ela. O gestor da empresa não pode chegar e me fazer uma pergunta de... Você olhou nosso site e viu se tem alguma coisa, ou nossa rede social, se tem alguma coisa para melhorar? Cri. Não dá para isso acontecer. Então, assim, com certeza as vagas vão continuar existindo. E isso não só no nosso mercado, que a gente atende, né, clientes de diversas áreas que estão com gap. E tem vagas, assim, 80 vagas abertas que não fecham. De áreas diversas, entendeu? Nós temos 1.000 pessoas indignadas no grupo de vagas. E se bobear 1.000 vagas disponíveis, exatamente. Temos os dois. Tem muita vaga. E aí eu dou mais um exemplo. A gente abre vaga na MET, né? Vou dar um exemplo de estágio, como a gente está falando, né? Muito de pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho. Estágio. Gente, do início do ano para cá, várias vagas foram publicadas. Só depois do carnaval que a galera começou a se inscrever, até entendeu? Então tava meio corrido, né? Peraí. Tava muito ocupado. Não, entendeu? Então, assim, vaga tem o tempo todo. A gente, principalmente, aí eu não falo só da gente na MET, nas próprias empresas também, tem vaga aberta o tempo inteiro. E a gente com dificuldade de preencher essas vagas. E o que seria esse gap? Assim, porque a gente tem muita vaga,
E aí a gente ouve de um lado que não tem vagas, e você está falando que a gente tem muita vaga aberta. E a gente vê essas vagas acontecendo. Mas será que é uma falta de alinhamento de expectativa? De repente o profissional já acha que está capacitado demais para uma vaga de estágio, ou um sênior também, que é sênior de tempo, mas não um sênior de entrega, de habilidade. Né? Sim. Será que é essa falta de paridade também? Às vezes é isso. Talvez tem momentos na nossa carreira que a gente tem que dar um passinho para trás para começar, talvez, sendo um assistente, aprendendo com alguém para galgar aquela vaga que, como eu disse antes, mire onde você quer. Porque essa pessoa que foi na entrevista e não olhou o site, às vezes eu penso que ela não estava querendo tanto, entendeu? Por exemplo, a gente recebeu aqui o Rácios da Autoglass, porque era um exemplo que muitas pessoas falam no grupo que queriam trabalhar na Autoglass. Se você quer tanto trabalhar na Autoglass, vá para a entrevista tendo olhado o site. Dá o seu melhor ali, se prepara, não deixa passar como se fosse qualquer coisa. Eu acho que isso é uma coisa muito legal das pessoas fazerem. Eu acho, assim, tem um ponto de que a gente está falando que são pessoas jovens indo para entrevista com gestores, então dá um nervosismo, né? A pessoa fica ali, ai meu Deus, a pessoa já tem mais experiência, vai me perguntando, não vou saber responder. Aquele frio na barriga, mão suando. Todo mundo sente isso, né? E se confortem, porque isso acontece até, né? Quem tá entrevistando vê a pessoa nervosa e tá tudo bem. E aí isso não é só para vagas de pessoas que estão começando no mercado de trabalho. Confortem o coração de vocês, porque a depender do tipo de entrevista, se é algo muito importante para a pessoa, independente da senioridade dela, isso vai acontecer. Esse frio na barriga vai acontecer, porque tudo que a gente quer muito, a gente vai com uma expectativa, então, como a gente quer demais, dá esse nervosismo. Então, e faz parte. Quem está entrevistando super acolhe e tal, dá uma exatamente. Mas é importante ter essa preparação, né, para a entrevista, olhar a vaga, ler a vaga, e quando for entrevistado, porque pelo menos dentro da MET, a gente tem um processo, né, de recrutamento. A pessoa não vai para a entrevista de cara com o gestor. Ela tem uma etapa de entrevista, né, com o RH, com nossa Hunter. Então, a gente vai preparando, e ainda assim tem momentos que a gente fala, quando eu vou para entrevista com uma pessoa, falo, caraca, galera, o que aconteceu? Essa pessoa chegou totalmente despreparada, sem entender Lé com Cré. Eles falam, como? Parece que as pessoas viram outras pessoas. Não é a mesma que eu mandei. Não é a mesma que a gente conversou. Então, acontece isso também. E aí, eu acredito que possa estar vinculado a esse nervosismo, a pessoa, né, sentir que ela ficou um pouco coagida, né, porque é uma pessoa muito experiente, um gestor da empresa. Será que eu me comporto? Sento como? Me comporto como? Me visto como? Mas, principalmente, entender sobre a vaga também. A gente olha muito assim, né? Vi a vaga, o descritivo, tem uma vaga aberta, e aí eu vi essa vaga em alguma plataforma. E aí eu já começo a julgar a vaga sem minimamente ter entendido, sem entrar em contato. Tenho interesse, quero saber mais sobre essa vaga. Você pode me explicar como que funciona? Isso daqui é o quê? Precisa presencial? Então, se comuniquem, se questionem, tirem as dúvidas antes de sair questionando sem entender também. Legal esse ponto que você trouxe também, porque tem a questão das vagas, de as pessoas não entenderem. Sim. Mas também tem a questão de as empresas também não entender muitas vezes da função que ela está pedindo. Sim. E nem todo mundo tem uma match para poder fazer esse moldar isso tudo para colocar no mercado, né? Tem. Então, como que está essa construção voltando lá atrás, o que você falou que as empresas estão montando suas houses, suas estruturas de marketing. Então, a gente está vendo vagas muito desconstruídas também, né? Sim, porque não são pessoas da área e não entendem o que de fato é necessário, né? Dentro dos nossos clientes é fácil a gente falar, porque a gente faz esse trabalho de entender qual é a sua necessidade, o que você precisa, qual é o seu objetivo para com essa área do marketing. E aí sim a gente consegue indicar, não, você não precisa de um coordenador, você precisa de uma certa, mesmo porque não tem um valor, uma verba para coordenador, e essa pessoa vai precisar executar algumas coisas. Enfim, a gente vai construindo junto do cliente essa estrutura ideal para o que ele imagina. Mas é isso, são pessoas de outras áreas aí, né, engenharia, administração, construindo estruturas de marketing. E são pessoas que não entendem daquela área, de fato. E aí vê rede social, acha que a rede social é uma coisa que, na verdade, na prática, a gente sabe que não é. Então,
Existem os dois pontos, né? A nossa parte de educar as empresas e explicar para as empresas como que funciona, como que é a execução do trabalho, e também do outro lado dos próprios candidatos de questionarem, né? De perguntar, de ir atrás. Quando eu falei de não sair julgando, é exatamente isso. São outras pessoas que não entendem do mercado e que estão abrindo vagas. Se elas não recebem esse feedback, né? Queria entender mais sobre a vaga. E aí, conversando com o profissional, né, lá da empresa, vai entender, não, se você está buscando isso, mas para um social media, normalmente eu não executaria isso, eu executaria tal coisa. Então, acho que muitas coisas dentro da nossa sociedade, não só dentro da nossa área e correlacionando as entrevistas, se resolveriam com comunicação. Então, se a gente, né, se propõe a perguntar mais, a ser mais curioso, a entender o outro lado, acredito que todo mundo sai ganhando. A empresa vai entender melhor qual é o profissional que ela precisa contratar, como que funciona o mercado de fato, e do outro lado, o profissional vai conseguir encontrar, né, de fato, a vaga que ele tanto busca, o que ele tanto almeja trabalhar. Isso me deixou muito feliz, porque muitas das vagas que chegam lá no grupo poderia ser melhor elaborada se tivesse uma match por trás, para poder fazer essa adequação, essa construção do perfil ideal, da construção da vaga, né? Porque tem coisas ali absurdas, assim, que põe 3, 4 funções juntas e fala assim, eu quero uma pessoa, um super-herói ali, né? Mas sabe o que eu vejo também? Até então, muitas empresas não tinham sequer um setor de marketing. Muitas que a gente trabalhou junto em agência. Sim. A gente lidava e lida até hoje com o dono do negócio porque ele não tem alguém no marketing. Mas eu estou percebendo que desde a pandemia, como você bem citou, muitas empresas começaram a perceber, eu gostaria, né? Não percebe nem que empresa, eu gostaria de ter um marketing aqui para fazer meu Instagram. Começa sempre assim o pensamento e tá tudo bem. Mas, resumindo, começou a sentir uma necessidade de ter um setor de marketing onde até então não tinha. Empresas muito consolidadas, empresas com anos de mercado enormes que até então não tinham. Sim. E aí começa com essa vaga do faz tudo. Porque eles não sabem como colocar ou não sabem o que precisam. E eu convido também o pessoal do grupo a enxergar essa vaga do Faz Tudo como uma grande oportunidade para eles. Você vai chegar sozinho, vai ser tudo mato, como a gente fala, mas você pode fazer o case da sua carreira. Exatamente. Porque talvez quem desenhou a vaga não foi infeliz, mas quando você chegar lá, é óbvio que você talvez não consiga entregar tudo, porque é humanamente impossível, mas você vai começar um trabalho de base ali onde talvez não tenha ninguém para fazer. Então, eu acho que vale as pessoas pensarem dessa forma também. Também, né? E como a gente estava conversando um pouquinho antes, que eu falei, né? Dentro da área da tecnologia startup, foi difundido muito isso, né? Esse marketing full stack. Sim. Porque são empresas menores, estruturas pequenas, pouca quantidade de profissionais trabalhando dentro da empresa e, de fato, sim, precisa ser uma única pessoa executando tudo, porque é o que cabe dentro da realidade da empresa. Mas, obviamente, que com muita clareza de nível de prioridade. Eu queria... Não, quero deixar... Desculpa te interromper, quero deixar claro que não estou defendendo as empresas que querem colocar vagas abusivas. Não é sobre isso. Claro. Mas quando a gente se propõe a olhar detalhadamente que empresa é essa... Deixa eu entender esse escopo completo. Às vezes, fazer uma entrevista não é se comprometer. Exatamente. Vamos lá entender, porque às vezes você vai na entrevista, é uma conversa completamente diferente, tem um contexto, às vezes tem uma outra pessoa. Você, sendo da área de comunicação, mesmo que júnior, mesmo que recém-formado, quando a pessoa que está te entrevistando explica, você começa... entendi. Agora que eu entendi, eles precisam. Dá para negociar. Olha, isso aqui que você está me pedindo... eu vou ter que contratar. Não dá para eu escrever, planejar e ser o seu videomaker, mas eu posso contratar um videomaker por trabalho. Acho que tudo é conversar. E isso dentro de um cenário muito bacana que a gente traz do profissional polivalente. Não que ele tenha que fazer tudo. Eu até gosto de falar muito que o profissional capixaba, ele quebra pedra, né? Ele faz tudo, ele entende tudo, e quando vai para o mercado de fora, você se destaca por conta dessa consistência, essa cascadura que você cria também. Então, assim, não é de tudo ruim. Não que você vá para a empresa com essas vagas polivalentes, que você vai ter que fazer tudo. E eu tenho até uma ressalva sobre esse ponto que você está trazendo, que eu tenho um exemplo, assim, claro, de um profissional que já trabalhou com a gente, né, dentro da agência, e para mim é um profissional de referência no mercado, não só comportamental, mas de capacidade técnica. E eu lembro lá atrás, né, quando tudo era mato, quando ele começou, de fato, ele falava, cara, o meu sonho é ser motion design.
Só que pra entender, eu quero ser motion, estou trabalhando para isso, estudo para isso. E ao longo da trajetória dele, ele entendeu que para ele ser o melhor motion, ele precisava entender design. Ele precisava executar várias outras coisas para chegar no motion e entender isso é possível ser feito, isso não é possível, eu consigo ou não fazer esse movimento, essa transição, enfim. Então, enxerguem com esse olhar também, porque não dá pra gente olhar só pro final e acreditar que eu só vou executar aquilo, sem entender que se você entender e executar outras partes do processo, esse final você vai entregar com muito mais resultado e, de fato, se destacar no mercado, porque essa pessoa, você mesmo já sabe, é inquestionável a qualidade do trabalho da pessoa, entendeu? Ele é um ponto fora da curva, assim, eu admiro ele desde quando ele era designer, porque ele tem uma entrega realmente muito consistente e uma trajetória muito bacana. E só que, assim, é uma coisa que a gente falou dele na FAESA, inclusive. Um ponto bacana dele é assim, que ele sempre soube o que ele quis e ele soube dar um passo atrás para chegar onde que ele queria também. Exatamente. Enxergar o cenário e ver tudo. E a maioria dos profissionais não querem isso. E profissionais de início de carreira. A gente tá falando de um cara que tinha já uma carreira consolidada no que fazia. Exatamente. Então, assim, a gente vê a disparidade. Eu tô repetindo muito disparidade. Ela existe, né? Ela é gritante. Então, é por conta disso, assim. O Gui Paulino, a gente tava falando do Gui Paulino, procurem lá, o cara é realmente bom. Ele realmente teve essa... Qual é a palavra certa? Assim, esse entendimento. Um olhar diferente para o trabalho, né? Mesmo, para a carreira. Teve a visão. Teve a visão de entender. Sabia onde queria chegar, isso é muito importante. Tinha muita clareza. E é uma pessoa dedicada à execução do trabalho. Uma coisa que eu vejo muito também é quando as pessoas começam a trabalhar de fato, elas não entenderem minimamente da ferramenta com que elas trabalham. Sim. Então, assim, quantas vezes a gente chega, né? Tem pessoas que já estão trabalhando há um tempo, é uma ferramenta nova para alguns, mas ainda assim, passa-se 1, 2, 3 meses e a pessoa não está dominando a ferramenta que ela usa todo santo dia, 8 horas por dia no mínimo. Ela não domina a ferramenta de trabalho dela. Então, assim... Talvez ela vá se identificar em outra área, né? Então é bem curioso, porque assim, eu venho de outra área originalmente, né? Eu também. Eu sou formada em Direito, trabalhei durante 10 anos ainda como advogada, antes de fazer minha migração de carreira e entrar, de fato, para o mercado criativo, né? Que já tem 7 anos que eu já estou nele. Mas eu vejo isso rotineiramente, assim, não só com pessoas que estão começando, mas com pessoas que já estão no mercado de trabalho há algum certo tempo e que não dominam a ferramenta pela qual elas trabalham. Então, assim, quando a gente fala, dá para fazer esse design rapidinho, com 5 minutinhos dá para você fazer isso. E dá. Dependendo do que for, dá. Por quê? Se a pessoa domina a ferramenta, sabe os atalhos, ela vai fazer isso muito mais rápido do que a pessoa que não domina a ferramenta. Obviamente. Sim. Então, para aquela pessoa vai parecer, nossa, que absurdo, em 10 minutos eu vou conseguir fazer isso? Porque ela não tem conhecimento suficiente. A partir do momento que ela entende, ela conhece, ela tem o conhecimento, ela sabe que dá pra fazer, entendeu? Às vezes ela não quer fazer, mas ela sabe que dá. Exatamente. Eu costumo falar que tudo dá pra fazer. Só que tem umas coisas que dá pra fazer rápido, outras vão levar muito mais tempo, né? Sim. Ô, Carol, eu queria te perguntar também sobre... A gente falou muito da galera que tá entrando, que tá começando, que tá buscando. Mas tem uma galera sênior muito boa que a gente vê no mercado... e que está em lugares, gostaria de estar em outros, a gente vê que estão muito atentos às vagas. Como você está enxergando isso? E muita gente que saiu do mercado também, Sim. da área de comunicação, foi empreender em outras áreas, Sim. ou só mudou, tem tantas áreas. E áreas... até um complemento, assim, as empresas que querem esses sêniors, tá pagando esses sêniors? Estão procura-se esses sêniors. Tá, e também tá difícil de achar, né, gente? Tem empresa aí buscando coordenador de marketing, a gente tá, penando para encontrar, porque existe muito isso também, né? Existe o tempo de mercado, existe até mesmo a nomenclatura errada de uma vaga que a pessoa ocupou. Há pouco tempo eu tive o exemplo, né, de fazer uma entrevista com a pessoa que veio para gerente de projeto, né, era a vaga. E aí quando eu fui fazer a entrevista, ela trabalhou de fato como gerente de projeto, foi a forma pela qual ela foi contratada. Mas conversando sobre o dia a dia, como que era seu trabalho, como era a dinâmica, como era, né, o que você fazia de fato.
não era gerente de projeto, era um analista, porque não fazia nada sozinho. Ela não supervisionava, ela não gerenciava nenhum projeto do início ao fim. Era sempre acompanhada com alguém que ia, que apresentava, que colocava, distribuía a demanda para todo mundo, e enfim. Então, essa clareza sobre a nomenclatura das vagas também é muito importante. E a pessoa chegou assim, eu fiquei até surpresa, porque a pessoa chegou na entrevista assim, cara, foi na minha última experiência que eu aprendi o que é ser gerente de projeto. Então, não, você não foi. Não é, e a pessoa tá na mente dela que de fato ela foi. Então ela ocupou aquele cargo, disseram pra ela. E ela não experienciou o que é de fato, entendeu? Então, assim, também é frustrante você ouvir isso da pessoa com toda a convicção. Cara, foi naquela experiência que eu aprendi de fato o que era, que eu vivi, que eu tenho experiência hoje pra poder ocupar esse novo cargo. E você fala, caramba, não é isso. Ela não ocupou, ela nunca foi essa pessoa. Tá deturpada as coisas, né? Entendeu? Uhum. E é isso. Então, assim, primeiro, precisa entender sobre a vaga, qual que é a nomenclatura, o que de fato essa profissão precisa fazer, o que um gerente de projeto, o que um designer, né, qualquer vaga especificamente, o que se faz. O que eu posso entregar, o que eu devo entregar, o que eu posso agregar, que eu preciso aprender para entregar um melhor resultado daquele trabalho. E, de fato, precisa pesquisar, gente. Não tem jeito. A gente vem de um mercado que teve muita mudança, principalmente no mercado de comunicação. A tecnologia, né, IA veio para, de fato, trazer essa transformação. E é uma transformação que eu vejo muito positiva. Óbvio que tem pontos negativos que são muito mais macro do que a execução do trabalho, mas ela vem de uma forma muito positiva que a gente enxerga para poder maximizar uma fraqueza que você tinha. Então, um designer que não é bom de redação, mas é super criativo, poxa, vem para poder suprir essa sua deficiência. E isso te torna um profissional muito mais maduro e muito mais qualificado. Porque aquilo que você não era tão bom, você passa a ser bom. Legal. Por meio de tecnologias, por meio da utilização de ferramentas. Então, para isso, a gente precisa estar aberto a conhecer, a experienciar novas coisas, né? Novas tecnologias, para conseguir executar cada vez mais o melhor trabalho. Foi engraçado que há pouco tempo eu tive essa conversa sobre inteligência artificial com um gestor até da nossa empresa também, que ele vem de multinacional. Ele falou, cara, você tem noção do que se eu tivesse aprendido isso quando eu trabalhava lá nessa multinacional, eu ficaria ocioso. Eu ficaria ocioso no meu trabalho porque, assim, 60% do meu trabalho seria resolvido com ela, porque a gente faz muita apresentação, é muita apresentação de resultado, é muito isso. Então, só o tempo de apresentação é um tempo enorme do trabalho desses gestores. Sim. Que a inteligência artificial veio para poder entregar tudo pronto. Entregar isso. Ele falou, cara, isso é surreal, isso tem um valor imensurável, tanto para o profissional, porque ele não fica com a corda no pescoço, de ter que entregar algo muito rápido e tal, e para a empresa também, porque ela pode explorar muito mais a potência daquele profissional, entendeu? E você trouxe um ponto polêmico, assim, dessa questão da IA. Ela vai realmente tirar alguns profissionais de cena? Assim, principalmente a gente falou de sênior, de novos profissionais. Quem não se adequar, você acha que vai ser tirado um pouquinho do rumo ali, do cenário de Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque ela vem para ser um pouco desigual mesmo. Porque quem não tem acesso, quem não entra de fato ou tem algum preconceito que não quer experienciar, ele vai ficar para trás. Não tem como competir com uma pessoa que já é boa e que está usando uma ferramenta. Você pode ser bom, não usando a ferramenta, você não vai competir com essa outra pessoa. É uma disparidade muito grande por velocidade, eficiência, contexto e a qualidade, gente, tá? Assim, é absurda a qualidade. Então, dentro do nosso grupo, a gente tem algumas unidades de negócio, são complementares. Uma delas é de soluções de inteligência artificial. Então, a gente vê na prática como que isso funciona, como que isso mudou 100% o jogo. Então, essa 100%. É uma skill que qualquer profissional, independente da área, é necessário que tenha. Vai ter que buscar. Carol, quem não buscou ainda, busque por favor. Conhecimento. Por
Carol, favor. e hoje as empresas procuram vocês para abrir as vagas, aí vocês orientam as empresas, lançam as vagas, fazem o processo seletivo. Os profissionais podem procurar vocês? Podem Vocês também, assessoram porque também? não necessariamente a gente vai ter uma vaga específica ali, né, para aquela pessoa. A gente, diferente de algumas empresas, né, a gente não chama como um banco de pessoas, mas sim uma comunidade. Então, é importante para nós conhecer as pessoas, até mesmo porque quando surge uma vaga, e eu já fiz uma reunião com o Gui, com a Mila, eu já sei, cara, essa é a vaga daquela pessoa, entendeu? Tem a ver com o perfil, com a habilidade, com a capacidade técnica. A empresa quer pagar o valor, né, que aquela pessoa está buscando. Então, a gente olha e precisa muito dessas duas pessoas, né? Tanto da empresa quanto do profissional também. Entendi. Bacana. Vocês fazem o papel de hunter também? O pessoal, por exemplo... Fazemos. Eu quero chegar lá e falar assim, Carol, quero voltar ao mercado. Me ajuda a voltar? Vocês fazem isso? Na verdade, a gente faz muito mais um trabalho de headhunt, de buscar pessoas para vagas, do que, de fato, assim, de... É mais difícil achar a pessoa para uma vaga, então. Exatamente. Então, assim, a gente tem algumas vagas específicas, até porque, né, algumas são mais difíceis, são mais estratégicas para a empresa, então ela não vai abrir e divulgar a vaga dessa forma. Então, a Hunter tem que ir, de fato, ali, ó, buscando quem é pessoa e construindo, encontrando essas pessoas. E, ao mesmo tempo, também, porque, de fato, tá difícil, gente. De achar a pessoa certa para a vaga certa. Não é que faltam vagas, pelo que você está falando. Não faltam. E aí, isso eu posso afirmar para vocês. Não faltam vagas. Plot twist aqui. Se vocês acharam que faltava vagas, não falta. Não falta tudo isso que a gente falou até agora, né? Se preparar, saber o que quer. Ir lá, olhar, conversar, se abrir, se comunicar claramente, tudo isso. Exatamente. Isso é o que está faltando, de fato, no mercado. Porque, assim, tem um grande filão de mercado nisso aqui também. Assim, as pessoas se adequarem a isso e se propor, falar assim, não, eu quero aquela vaga, eu vou me ajustar àquela vaga também, né? Então, isso é bem interessante. Sim, agora a pergunta de milhões. Como se destacar em um processo seletivo? Vi a vaga, chegou a vaga que eu queria, ótimo. Meu número, até me conserto olhando o celular e fala, é pra mim. Agora é minha, chegou meu momento. Chegou meu momento. Já sei que eu tenho que entrar no site, tenho que olhar direitinho. Que dicas você pode dar pra essas pessoas? Como se vestir, eu acho que pode ser uma dúvida de todo mundo. Como me portar, como não ficar ansioso na hora, e se ficar, o que eu faço? O que é pra fazer, assim, no geral? A pessoa que tá crua. Ótimo. Primeiro, né, quando a gente fala de se preparar para a entrevista, se preparar para a vaga, é estudar sobre a empresa pela qual você está indo fazer uma entrevista. Então, tem várias informações disponíveis, né? Tanto na internet, rede social, enfim, busque informação sobre a empresa. Além de buscar informação sobre a empresa, se você está se candidatando para uma vaga X, que é para executar o quê? Para executar design? Então, cara, vou olhar o designer dessa empresa. Existe um design, existe um padrão, não existe, porque muitas vezes não existe ainda essa estrutura, né, de design system criado. Desculpa, pode falar. Não, porque quando não existe um design legal, uma identidade, é ótimo, porque é a sua chance de chegar arrasando. Exatamente. Então, assim, se prepare tanto para conhecer sobre a empresa, estudar sobre a empresa e também estudar sobre aquela vaga específica. Qual é a execução, de fato, que você vai operar dentro da empresa. Então, consegue, né, fazer uma pesquisa para poder se aprofundar e identificar alguns pontos aonde você acredita que vai ser a sua grande entrega ali para dentro da empresa. Que é isso que você precisa mostrar. Então, se eu conheço a empresa, eu sei o que ela precisa. Eu sei aonde que ela tá deficiente, mas assim, gente... Não é pra ir, né? Pra atacar, falando, nossa, seu site é péssimo, só coisa e tal. Não é assim, né? A gente precisa ter muito tato pra falar. Então, eu estudei, percebi que não tá tendo, né, uma gestão de design system, não existe ainda, então eu acredito que isso é fundamental para que a gente possa ter mais assertividade. Tudo é a forma de trazer a informação de valor para quem tá do outro lado, né? Um outro ponto também, né? A forma de se vestir. Ninguém precisa ter, né, um dress code especificado, né? Não vai de terno e gravata e por aí vai. Bom senso é a palavra, né? Bom senso é a palavra, porque a gente vê muito assim, jovens estão indo para entrevista
Vou pra você, assim, né? Um pouco... Polêmica. Mas, Como menos quem vai polêmica. dar uma volta na rua, assim? Como quem vai dar uma volta? Gente, já existiram vários casos, assim. A pessoa ir de chinelo, né? Então, assim, você tá indo para trabalhar. Você não tá indo para um passeio na praia. Por mais que a empresa possa ser uma empresa descolada, uma empresa maneira, tal, mas é trabalho. Trabalho é trabalho e minimamente você precisa se portar para o trabalho. Ali é a sua versão profissional, não é a sua versão lazer, né? Então, a gente tá falando que a pessoa precisa ir, né? O vestido longo, terno e gravata, não é isso, mas minimamente com, né, uma calça, um vestido, né, mais comprido. Você está indo para um ambiente de trabalho, então a pessoa precisa se vestir de acordo, né? Um outro ponto também importante e até curioso que já aconteceu algumas vezes, pelo incrível que pareça, a pessoa ir para entrevista e ela ir acompanhada. Pai, mãe, namorada. Pedir pra sentar na mesa na hora A mãe vai levar, porque meu filho vai trabalhar assim. Pra sentar na mesa e fazer a entrevista junto. É. Já Eu sinto que parte várias. dos pais, né? Talvez. Já aconteceram várias, Já ouvi né? De alguns relatos namorado. desses, Vou né? levar pela orelha e vai arrumar emprego sim. Não, pra entender e perguntar na entrevista, mas você vai fazer tal coisa? Vai fazer o quê? E não sei, sabe? De interagir e questionar e perguntar. E eu faço questão de receber, de fato, a pessoa. Não, gente, eu quero vivenciar essa experiência pra saber Deixa eu ver o que vai sair o que tá aqui. acontecendo. Não é porque folclore. às vezes é um padrão que, né, o mercado tá adotando agora Tá e mudando. eu ainda não tinha esse conhecimento, então vamos ouvir. Então a gente vê muitas pessoas tão inseguras. Você já contratou, interfere, isso você vê como uma forma muito Abala abala completamente, totalmente, né? porque a pessoa está indo para uma entrevista. Se ela não consegue ir sozinha para a entrevista, como que ela vai aguentar o batidão do dia a dia do trabalho? Não vai. É o psicológico. Às vezes É não o é nem sobre a psicológico. habilidade técnica dela. Você vê, cara, esse A psicológico pessoa não... tá 100% insegura. Então, assim, se ela tá 100% insegura, ela não vai estar segura com nada que ela estiver entregando. Então, uma coisa que talvez ela desenvolveria que tá bom, mas ela vai ficar, não tá bom ainda, não tá bom ainda, não tá bom ainda, não tá bom ainda, não tá bom ainda. E isso passou 1, 2, 3, 4, um mês e ela não conseguiu entregar o trabalho dela. Isso é complexo. E vocês também avaliam a rede social dos candidatos? Cara, a gente não costuma fazer, não. A gente não costuma fazer isso, mas já aconteceu um insight, porque de fato é uma representação de quem é a pessoa, né? A rede com social. certeza. A gente tem visto muita, assim, muita liberdade de expressão e sem filtro, entendeu? Sem filtro. E isso também, as pessoas esquecem que isso também reflete quem elas são. 100%. Há pouco tempo a gente teve essa conversa, né? Foi uma vaga específica que aí, quando a gente falou o nome, não, deixa eu olhar aqui para ver como que é a pessoa, porque é uma vaga de gestão estratégica, e aí o gestor queria olhar. E aí surgiu esse insight mesmo. Ele falou, deixa eu ver. Não, essa pessoa não tem nada a ver com o nosso perfil. E aí um dos nossos gestores falou, pô, mas você tá julgando, né, a pessoa pelo Instagram? Ele, cara, é o reflexo, é o espelho de quem é a pessoa. Para essa posição, ela não pode ser desse jeito, entendeu? Então, de fato, é um espelho. É, com certeza. É 100% Não é espelho. Eu não preconceito. julgo. Não é preconceito. Não julgo vocês julgarem. Mas, gente, Porque tem uma mensagem isso. ali, né? É um tem. estilo de vida e tal. A gente tá falando de business, né? A gente não tá falando assim de como colega de trabalho, tá falando exatamente. de como gestão, né? A gente tá Importante, falando de né? gestão e que, né, para liderar determinados setores e dentro da empresa é uma pessoa estratégica. Sim. Então, se a pessoa é estratégica, o gestor vai ter vários filtros até encontrar essa pessoa, né? Com certeza, Carol. Eu costumo dizer que não existe o meu eu profissional e o meu eu pessoal. É um eu só, gente. Tem que ter uma eu gangorra só. ali, um equilíbrio. Seu eu só é Exatamente. percebido. A Mila que tá Por isso aqui, que os jovens já foram criando várias redes sociais diferentes, né? tem o Daily 2. Exatamente. Melhores Tem só o amigos. profissional. É. Foi a forma que eles encontraram. Deram um jeitinho, daí tá tudo bem também, né? Então faz um bonitinho lá pra Eu gente mal olhar. consigo, eu mal Exatamente. consigo tomar conta de um. uma. Imagina vários, né? Mas Habilidades, ó, que eles têm e a gente não eles tem, tá têm vendo? vários perfis. Mas é uma forma inteligente também de
filtrar. Eu quero me expressar de uma forma mais íntima, então eu vou ter o bom senso de separar. Exatamente. Tá tudo bem. Exatamente. Esses dias alguém falou alguma coisa no trabalho e eu falei, gente, Instagram também é LinkedIn, vocês sabem, né? Por que, ué? Não dá pra negar. Pior que é mesmo. Às vezes a pessoa acha que é só o LinkedIn, né? O LinkedIn é muito plástico, né? Tudo muito Às vezes o LinkedIn é um grande Instagram. E o Instagram é o verdadeiro LinkedIn, se bobear, né? Porque você chega no LinkedIn, é tudo muito maravilhoso, todo mundo arrasando, decolando na carreira e tal. Exatamente. E no Instagram e tal. O cara foi desligado, faz um textão lindo. Obrigado pela experiência, pela troca. Vou alçar novos voos. O cara era um mala e tá lá agradecendo todo mundo. É complexo. Pra quem é ligeiro, qualquer situação é oportunidade, né? Exatamente. Mas muito legal, Carol. Muito bacana te ouvir suas dicas. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito. E com certeza. Quer acrescentar mais alguma dúvida? Com certeza, eu quero, sim, entender, antes da gente finalizar, a gente tá caminhando pro finalzinho ali, mas entender, assim, além dessas dicas de como se destacar, falta alguma coisa, assim, que a gente falou de skill, de tudo, um perfil comportamental, de roupa, a gente também falou. Falta alguma coisa, assim, pra gente acrescentar para esse profissional conseguir ser pensado por uma vaga, aparecer nesse processo seletivo? Eu costumo falar que, assim, comportamento, valores, não tem como a gente mudar, não tem como a gente melhorar. Não que a pessoa tenha ou não valores, são valores diferentes que os valores da empresa. Mas isso não tem, é muito difícil de conseguir moldar valores. Entendi. Então, se a pessoa não tem valores correlacionados com a empresa pela qual ela está se inscrevendo, se candidatando, a possibilidade dela ficar 1, 2 meses de não dar match é enorme. Agora, quando tem match nos valores, no quesito cultural, a técnica é ensinável, todo mundo aprende, né? Eu sou um exemplo vivo disso, eu vim de outra área completamente diferente. Então, técnica, basta você querer para você aprender. Maravilha. Legal. Então, as tais soft skills são muito importantes. Então. Busquem vagas onde tem familiaridade com os valores que vocês de fato têm, porque é ali aonde vai conseguir ter um match de fato dentro da empresa, onde você vai conseguir ter uma projeção de carreira, de crescimento, entregar a sua melhor versão do trabalho. Porque quando a gente está num ambiente, né, que abraça, que está dentro da nossa realidade, do nosso estilo de vida de fato, a nossa entrega é diferente. Verdade. Palavrinha da moda, fit cultural. Eu adoro essa expressão. Tem fit cultural. E é importante, você vai passar o dia todo ali, todo dia com aquele pessoal. A gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa, Verdade. gente. Então, tem que ser gostoso. Tem que ser prazeroso, né? Óbvio que tem momentos fáceis, desafiadores, mas é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, busquem, de fato, o lugar que tenha conexão com o que vocês pensam, obviamente, entendeu? E o último, assim, pra gente começar a encerrar... A dica pra essa galera, assim, de livro, filme, série, alguma coisa assim, alguma rede social, algum site, além do da Match, né? No site da Match, tem as vagas? Tem, a gente agora não tá colocando tanto lá dentro, né? Mas tem no LinkedIn, a gente manda muito na rede social também. Manda lá no grupo também. Às vezes eu vejo que vocês mandam. Às vezes a gente manda também. Pode mandar sempre, a galera adora. Então, assim, todo canal que a gente pode fazer divulgação, a gente faz divulgação. Dentro do nosso Instagram também tem ali para a pessoa se cadastrar, se ela está buscando, não tem uma vaga específica, mas ela está querendo, né, está buscando uma nova oportunidade, mas que não é de uma vaga específica que está aberta. Então, existe essa possibilidade também. Mas olhando aí, né, como se preparar, difícil a gente falar só de um filme, um livro ou algo específico. Mas o que eu acredito é essa busca constante por conhecimento, por conexão. Então, a gente ter um olhar muito mais de aprimorar e de tudo que acontece tem um cunho de desenvolvimento, serve de aprendizado dentro da nossa vida para nos transformar, nos fazer pessoas melhores, seres humanos melhores e, consequentemente, profissionais melhores. Mas tem um livro que eu acho que ele acredito que ele é fundamental para qualquer pessoa, qualquer profissional, independente se está começando ou não, que são os 4 compromissos. Então, não sei se vocês já leram, mas ele fala muito sobre isso, assim, quais são os 4 principais compromissos que a pessoa precisa ter para com a vida. E aí é convivência de ser humano com ser humano. E um deles é
não julgue, não julgar. Então, você não sabe o que está acontecendo do outro lado para você querer apontar o dedo e falar, cara, essa pessoa tá abrindo essa vaga, exploração, tal. Pode existir? Pode, gente. Não tô falando que isso não existe, mas se aprofunda, vai lá, pergunta. Às vezes é aquela vaga que você tanto buscava. Só que, infelizmente, ela não foi aberta com a melhor nomenclatura ou a melhor descrição possível. Bacana. Então, se comuniquem mais. Esse livro, eu acho que ele é fundamental, assim, para qualquer fase da vida. Ele fala muito sobre muitas coisas e traz esse conforto pra gente também, né? Essa leveza maior de como lidar com as situações, como lidar com o nosso dia a dia, como olhar pro outro e entender, cara, hoje a Mila não tá no melhor dia dela, então vou deixar ela mais quietinha. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, contribui muito nessa relação interprofissional de trabalho também. Bacana. E um outro ponto que eu acredito que a gente precisa, enquanto profissional, enquanto ser humano, ser um pouco multidisciplinar também, né? Olhar para o todo. Você pode não executar o todo, mas você precisa ter um olhar macro de entendimento do que está acontecendo. Se dá para aplicar aquilo dentro da sua execução do trabalho ou não. Então, não fica bitolado só olhando para o design ou para redação, só olhando para aquilo. Abra a mente, olhe para tudo que está acontecendo e como você pode contribuir e agregar aquilo dentro do seu trabalho também para evoluir. Então, estamos sempre em constante evolução. Não é porque quem está começando agora precisa aprender muito e quem está no mercado de trabalho há mais tempo precisa aprender pouco. Muito pelo contrário. Eu costumo falar, principalmente dentro das entrevistas que a gente faz. Se a gente chegar num momento que eu sei tudo, que eu não preciso aprender nada, acho que é o momento que a pessoa menos sabe da vida. Então, a gente está em constante evolução. A gente está aprendendo o tempo todo. A pessoa que tem mais experiência está aprendendo com o estagiário está aprendendo com quem tem mais experiência. Então, não existe esse rótulo de que quem está entrando precisa aprender e precisa dedicar mais, e quem já está no mercado de trabalho, alguns exemplos que a gente deu, já está no mercado de trabalho, mas não acompanhou evoluções. Então, também é uma pessoa que precisa aprender muita coisa. Então, nós precisamos aprender o tempo todo, né? Então, a gente estudar, se aprofundar, conhecer coisas novas, principalmente coisas diferentes à nossa execução do trabalho, contribuem cada vez mais com experiência, repertório, referência, para que a gente consiga entregar um melhor resultado de trabalho. Fico feliz com sua fala, porque você está muito alinhada com todos que passaram aqui que falaram a mesma coisa. Estude e se atualize. Acho que é a máxima de tudo que até agora. Muito legal isso. Mandou o papo. Obrigada, Carol. Gente. Obrigada, Carol. Obrigado pelo convite. tempo, pela dedicação e por tudo que tem feito para o mercado também. E que contrate muitos profissionais. Já queremos, ó! Se inscrevam, gente! Vão para entrevista, conheçam as vagas. Tem muito trabalho, muita gente querendo executar trabalhos incríveis. Tenho certeza que tem muita gente também querendo executar esses trabalhos. Só precisa ter uma comunicação melhor, né? Vai ter um match aí, rapidinho vai ter um match. Vai, com certeza, com certeza. Muito obrigada pelo convite, adorei o nosso papo também. Espero que a gente possa contribuir cada vez mais com o mercado. Bacana, Carol, obrigado. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Esse foi o Manda o Papo de hoje. Valeu!